Nossa palestra de hoje será a cargo do nosso irmão Marcos Carpenter. Carpenter, né? Isso mesmo. Trabalhador daqui do lado de Frei Luís, trabalha na sala 3. Ele nos falará sobre a casa espírita. Marcos, a palavra está com você. Boa sorte. Fica com Deus. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Uma tarde calorosa, onde os corações se unem num só para que possamos nos revigorar com a palavra de Jesus. E o tema de hoje, a Casa Espírita, o Centro Espírita, Allan Kardec, no livro A Gênesis, nos mostrou qual seria o direcionamento da transição planetária. A preparação do mundo de regeneração não se daria exclusivamente em função de catástrofes naturais, de guerras, de calamidades, de pandemias, mas os espíritos, ao contrário, explicam para o codificador Allan Kardec que a marca da transição planetária será uma verdadeira comoção social decorrente do conflito de ideias. Ideias estas que chocarão o velho mundo, fazendo de tudo permanecer com seus preconceitos, com as suas injustiças, com seu modo de vida, afastado dos valores espirituais do Evangelho de Jesus. Com a necessidade de renovação, com o chamado da lei de progresso, será muito natural aguardar um conflito de ideias, um conflito de valores, um conflito de perspectivas e de propostas. E, além disso, outra marca da transição planetária será um adoecimento mental generalizado. Uma mensagem ditada, endereçada a Allan Kardec, os espíritos chegam a dizer que haverá um aumento estrondoso no número de suicídios e também da loucura e do adoecimento mental. Tudo isso, talvez, fruto do estilo de vida equivocado que foi construído aos longos dos séculos, talvez devido ao despreparo espiritual dos encarnados, que se apegam aos compromissos, às demandas da vida corporal, esquecendo-se das bases espirituais como árvores que crescem, florescem e frutificam sem se preocupar com as raízes. É nesse contexto que ganha o papel do centro espírita. O valor do grupo espírita tem várias funções e papel determinante na transição planetária. Aproveitando este ano, na comemoração de 60 anos de fundação do Lar de Frei Luís, gostaria de ressaltar alguns desses papéis aqui. O primeiro deles é que o grupo espírita é um posto avançado da espiritualidade no mundo corporal. E muitas vezes nós encontramos isso na série André Luiz, onde os benfeitores têm muita dificuldade de encontrar acesso no campo mental do encarnado para poder prestar auxílio eficiente, auxílio eficaz. E não raro, eles precisam conduzir esse encarnado a um ambiente mais equilibrado, a um ambiente que represente um convite a esse encarnado, um convite para a abertura da sua mente aos aspectos espirituais da vida. Por quê? Exatamente neste momento de abertura, eles conseguem um campo para atuar. Esta deveria ser a preocupação permanente dos dirigentes dos centros espíritas, especialmente dos colaboradores espíritas que atuam nesses centros. Quando alguém comparece aqui no Lar de Frei Luís pela primeira, pela segunda, pela terceira vez,
por trás desse comparecimento, não raro há dias, meses, anos de trabalho da espiritualidade para trazer este irmão ao centro espírita. Quem detém a palavra, quem detém a responsabilidade de receber essa pessoa, quem possui a responsabilidade de encaminhar essa pessoa aos diversos locais de tratamento do centro espírita, jamais poderá se esquecer disso. Como colaboradores, nós temos o dever de levar esclarecimento e consolação e o compromisso de fidelidade ao ensino dos espíritos, apresentando a doutrina espírita sem deturpações. Dr. Bezerra de Menezes nos fala em uma mensagem chamada unificação, que nós deveríamos manter a doutrina espírita tal qual ela nos foi entregue pelo mundo superior, sem deturpações de ordem política, econômica, sem interferência das nossas opiniões e posições pessoais, sem misturá-la com as nossas paixões e preferências, mantê-la simples e pura, tal como ela foi oferecida, para que essa pessoa que adentra ao centro espírita possa ter acesso ao conteúdo esclarecedor e consolador da doutrina espírita. Essa responsabilidade de quem maneja a palavra dentro do centro espírita é a grande responsabilidade de um grupo espírita. O mundo possui diversas associações, diversas instituições dedicadas ao estudo e ao debate político, dedicadas ao estudo e ao debate econômico, instituições respeitáveis dedicadas ao estudo e à divulgação da ciência, à experimentação, ao ensino, ao entretenimento, cuja função é dar oportunidade para que as pessoas tenham lazer e também diversão. O centro espírita, embora deva ser um ambiente de simplicidade, de alegria, de acolhimento, de encaminhamento, de fraternidade, não pode perder de vista sua finalidade. E sua finalidade é o estudo, a divulgação da doutrina espírita e a caridade. Especialmente a caridade do acolhimento, da consolação, a caridade que sabe sondar dores, mesmo que a pessoa não esteja revelando, mesmo que a pessoa não esteja comentando sobre os seus infortúnios ocultos. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. E isso não sou eu que falo, isso está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não sabe a sua mão esquerda do que a vossa mão direita. Está no item 5. O centro espírita deve se especializar na detecção dos infortúnios ocultos, a fim de que possa minimizar a dor, a fim de que possa oferecer um remédio para essas pessoas que chegam sofrendo e necessitam de acolhimento e encaminhamento. Além dessa função de posto avançado de socorro da espiritualidade, a doutrina espírita é sempre um curso de aprimoramento da alma. No livro Estude Viva, título de um livro ditado pelo Espírito Emmanuel para Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, sobre o estudo, a abertura mental,
o conhecimento do mundo espiritual, do elemento espiritual e das leis que regem a interação do elemento espiritual com o mundo corporal são objeto da doutrina espírita. Portanto, o centro espírita é um local de estudo. O centro espírita tem a função de escola espiritual. Deve promover o estudo, deve proporcionar a possibilidade de estudo, precisa ter livros para oferecer a quem chega, precisa facilitar o acesso de quem chega ao conteúdo da revelação dos Espíritos, precisa ser o foco divulgador. E o centro espírita, no seu aspecto de consolação, é também campo de trabalho. É onde podemos exercitar de modo coletivo, comunitário, a caridade, o passe, o fornecimento de agasalho, de alimento, o encaminhamento das pessoas à rede de assistência. Tudo isso constitui um dever do centro espírita. Se nós perdermos essa finalidade, o centro espírita deixa de ser escola, deixa de ser posto avançado da caridade. E há um terceiro elemento do grupo espírita, onde todos nós precisamos nos sentir pertencentes. Todos nós precisamos de estímulo, de apoio, de solidariedade, de amizade. O grupo espírita é esse local de confraternização. Francisco Cândido Xavier tinha uma frase forte, uma frase muito forte, e ele dizia assim, eu trouxe essa frase para cá: o centro espírita é um local em que o indivíduo cospe no chão e alguém está lá com o pano para limpar. É uma frase forte, mas Chico foi muito feliz. É uma frase forte, mas que o que quer destacar? O foco fundamental em um grupo espírita são as relações humanas. As pessoas estão frequentando o centro espírita porque elas querem pertencer a uma comunidade, querem um apoio humano, querem fazer parte. Se eu coloco o foco em coisas ou ideias e deixo o ser humano em segundo plano, estou fazendo como os fariseus. E veja o que Jesus disse sobre os fariseus: o sábado foi criado para o homem, ou o homem foi criado para o sábado? O centro espírita foi criado para os seres humanos e espirituais. Tanto os seres humanos quanto os seres espirituais. Eles é que frequentam aqui. Ou os seres foram criados para o centro espírita? Nós devemos sempre nos fazer essas perguntas. O que é prioridade? O grupo espírita ou as pessoas? E a resposta, meus irmãos, não pode ser outra. O grupo espírita está a serviço das pessoas. Não são as pessoas que estão a serviço do grupo espírita. O grupo espírita, que perde o foco no ser humano, desviou-se das suas finalidades espirituais. Afastou-se. O grupo espírita que é utilizado para perseguir pessoas, para ofender, para ferir, para isolar, para provocar a divisão, para confundir, perderam as finalidades espirituais. E isso não pode acontecer. Então, entendermos essa função do centro espírita como local em que funciona, atua uma comunidade de seres que precisam de apoio mútuo, a fim de esclarecer dúvidas e atravessarem provas difíceis,
de suportarem expiações dolorosas. Alguém que está atravessando uma expiação ou uma prova severa, busca o centro espírita. A procura de apoio, não de crítica. Busca o centro espírita para conhecer a doutrina espírita, não opinião pessoal de colaborador ou dirigente. Quem está sofrendo busca o centro espírita não porque quer saber das preferências pessoais de quem frequenta o centro espírita. Está buscando o centro espírita porque está em busca da luz do Evangelho de Jesus. Do Evangelho testemunhado pelos espíritas. No entanto, e é preciso dizer isso, a transição planetária pode ser comparada a um grande tsunami, a um grande furacão que destrói pessoas e instituições por onde passam. E os centros espíritas não ficarão imunes a esse vendaval da transição planetária. Muitos centros espíritas fecharão suas portas. Muitos centros espíritas não ficarão imunes a nada. Muitos centros espíritas promoverão a divisão, a perseguição, e alguns se transformarão em verdadeiros órgãos de divulgação partidária e política. Outros se transformarão em ambiente de fanatismo, preconceito e perseguição. Se transformarão em figueira ressequida. Perderão a espontaneidade, perderão a alegria, perderão o acolhimento. E o ser humano deixará de ser o elemento prioritário e passarão a viver apenas em função de regras. O ser humano será colocado em segundo plano, tornando-se um ambiente inóspito, árido e, como consequência, esvaziarão, porque não tem mais a oferecer a caridade, o amor, a fraternidade e o acolhimento ensinado por Jesus. Centros espíritas esqueceram que tinha a função de divulgar a doutrina espírita e começaram a divulgar milhões de coisas menos a doutrina espírita, competindo com outras instituições, porque para cada ideia, para cada filosofia, para cada movimento, existem instituições no mundo. Se o centro espírita não divulgar a doutrina espírita, que instituição fará? Qual é a instituição que fará? Em outros lugares, criou-se uma verdadeira oposição artificial e fantasiosa entre o estudo e prática. Como se eu devesse ou apenas estudar ou apenas praticar. A orientação do Espírito de verdade, isso está no Evangelho: Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 5. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. O centro espírita é um local de instrução, de estudo, e também é um local de apoio, de caridade, de prática. São os dois ensinamentos, não um ensinamento. Ou seguimos os dois, ou não estamos em sintonia
com o Espírito da verdade. Tudo nesse conjunto de deturpações chegaram ao centro espírita. E, na verdade, não há nada de se surpreender. Porque a profecia dizia isso, que a abominação desoladora chegará no lugar santo. E chegou. A abominação assoladora da transição planetária entrou no centro espírita. Fechou centenas de grupos espíritas e tornou diversos espíritas inimigos, porque estes grupos espíritas esqueceram suas responsabilidades e finalidades espirituais e se tornaram tudo menos o centro espírita. E essa é uma advertência, não é uma crítica, é uma advertência. É uma advertência para todos nós, porque nós precisamos nos manter vigilantes. Onde há o bem, há o mal. Onde há o sal, há o açúcar. Onde há o vinho, há água. Nós temos a dualidade, nós precisamos estar vigilantes. E na minha mocidade espírita, eu vou contar um fato aqui, eu me recordo, meu querido amigo Nelson Duarte, um querido amigo do lar aqui de Frei Luís, um estudioso da doutrina espírita, que me ensinou e orientou na minha trajetória mediúnica, que ainda trilho nesta casa, que aprendi a amar. E ele tinha uma frase que ele dizia para mim sempre, ele falava assim: doutrina espírita não exige nada, porque ela lida com consciências autônomas, livres. A doutrina espírita ensina o livre-arbítrio, a liberdade, a responsabilidade pelas escolhas, lida com adultos. Portanto, a doutrina espírita não exige nada, mas ela espera tudo de nós. Espera o melhor de nós, o melhor da nossa inteligência, o melhor do nosso coração, o melhor do nosso bom senso. Essa é a frase desse saudoso amigo que eu peço a Frei Luís e a Deus que o abençoe, não só ele, mas como a família dele. Não foi por outra razão que Kardec elegeu a fé raciocinada como um dos alicerces da doutrina espírita, o cultivo da moderação, do bom senso, do diálogo, da fraternidade. Quando Allan Kardec realizou as viagens espíritas, ele deixou bem claro no livro Viagens Espíritas que se houvessem dois grupos espíritas, onde um deles, totalmente certo e correto do ponto de vista doutrinário, um grupo doutrinariamente seguro, lúcido de pessoas estudiosas, mas pessoas sem caridade nenhuma, pessoas estudiosas, mas agressivas, pessoas sem nenhuma sensibilidade com os outros. E, de outro lado, um grupo espírita de pessoas tolas, sem muita base de estudo, sem muita reflexão, sem muito bom senso, mas extremamente caridosas, amorosas e fraternas. Ele, Allan Kardec, preferiria o segundo grupo. Por quê? Essa falta de estudo, essa falta de lucidez e de bom senso pode facilmente ser revertida com um estudo sistemático, com a disciplina do estudo,
No entanto, a falta de caridade do grupo, do outro grupo, a agressividade, a maldade, é difícil de ser extirpada. Demora muito. Num grupo mais tolo, mais inocente, que não cultiva a fé raciocinada, mas são bondosos, os amigos espirituais conseguem intervir e muitas vezes conseguem reverter o quadro. Envia alguém para aquele grupo que estimula o estudo, porque ele já tem o essencial, que é o amor, a caridade, o respeito ao semelhante. Eles entendem que o ser humano é a prioridade e que o grupo espírita está a serviço do ser humano e não ao contrário. Portanto, lembrando-se disso tudo, quando nós encontramos uma casa espírita que completa 60 anos, como o Lar de Frei Luís, e que continua de pé, que continua trabalhando, é motivo de festa, de alegria espiritual, mas é motivo também de renovação de votos. Porque na vida o mais difícil é permanecer no equilíbrio. Por quê? Porque todos nós esmorecemos. O único que fica de pé é Jesus. Todos nós esmorecemos. E isso faz parte da nossa vigilância. Isso é muito importante. Muito. Porque na vida, o mais difícil é permanecer no equilíbrio. Muitas vezes nós atingimos o equilíbrio, muitas vezes atingimos uma situação satisfatória do ponto de vista espiritual, mas nem sempre conseguimos manter essa posição, manter essa qualidade. As tentações, os desafios, as provas e as expiações, o mundo nos testam nossa resistência espiritual, testam as bases. Jesus foi muito explícito sobre isso. Há o tempo de construir e o tempo de ser testado. Ele dizia que aquele que constrói sob a areia, vem a chuva, vem a tempestade, vem o vento. Aquele que constrói sobre a rocha, vem a tempestade, vem o vento, o terremoto. Ou seja, há um tempo que é da construção, quer você esteja construindo sobre a rocha, quer você esteja construindo sobre a areia. É o momento em que você tem espaço para construir. E há um período da vida em que somos testados nas construções que fizemos. É o momento do desafio. Cai a chuva, uma tempestade imensa, ventos fortes vão testar a qualidade da sua construção. Por isso, nós dizemos que é muito difícil permanecer, construir e fundar. Começar um centro espírita não é tão difícil. O difícil é atravessar as tempestades e vendavais que estão programados para atingi-lo. Que estão programados porque toda a construção humana precisa ser testada, precisa ser aprovada pelas forças espirituais que nos dirigem a um destino. E os centros espíritas são periodicamente testados. É o controle de qualidade do mundo superior. Suas bases, suas raízes, passa por um teste de qualidade, por um teste de resistência, por um teste de comprometimento.
Nesse momento em que vivemos, é preciso entender os valores da fé raciocinada. Nós precisamos raciocinar. Nós precisamos ponderar. Nada de excessos. Nada de exagero. Nada em exagero. Nenhuma posição extremada. Tudo precisa ser conduzido com muito bom senso, com muita moderação, temperança. Fé raciocinada é isso. Você confia, mas sempre pondera, sempre duvida, sempre examina, expõe suas ideias com muita temperança, com muito equilíbrio, sem presunção, sem sentir-se dono da verdade, sem prepotência. Outro valor fundamental, o valor da caridade. Fora da caridade não há salvação. E quando regressarmos ao mundo espiritual, ninguém vai nos perguntar quantos livros espíritas nós lemos? Qual a quantidade do conhecimento? Porque não é isso que define a posição do espírito no mundo espiritual. É a caridade que ele praticou. E aqui nós estamos falando da caridade verdadeira. Benevolência para com todos. Não é benevolência só para com aqueles que acreditam no que eu acredito. Não, não. É benevolência só para com aqueles que estão alinhados às minhas preferências políticas, futebolísticas, sociais e econômicas. É benevolência para com todos. Independente de partido, de gênero, de cor, e etc, etc, etc. Indulgência para as imperfeições e perdão das ofensas. Essas são as bases do espiritismo. Esta é a caridade espírita na sua essência. E talvez seja isso que está mais faltando no espírita. Em nós, nesse tempo de transição planetária que está interna em nós, essa transição está em nós. Tudo que nós vibrarmos vai ao planeta. Talvez o que está mais faltando no mundo seja benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições e o perdão das ofensas. Mas no meio espírita também, nas instituições também está faltando isso. Ser benevolente com todos, compreender as imperfeições, é lucidez. E eu enxergo a imperfeição, eu vejo onde está o defeito, mas eu sou indulgente, porque eu sei que nenhum defeito e nenhuma imperfeição são removidas com golpes. Nossas professoras e professores do ensino básico, do ensino fundamental, não nos ensinaram a ler e escrever com golpes? Nós aprendemos a ler e escrever com paciência das educadoras e educadores, com carinho, com acompanhamento deles. Não será com agressão verbal, física ou espiritual que nós aprenderemos. Ninguém aprende a golpes. E para ensinar é preciso estender a mão. E para aprender é preciso segurar a mão de alguém que sabe mais, que está à frente. Esse é o mecanismo. Daí a indulgência. E indulgência não é cegueira. Indulgência não significa que eu não estou vendo a imperfeição, o vício do outro. A indulgência significa que eu enxergo a ferida, mas eu não vou lá cutucar aquela ferida. Eu não vou lá abrir a chaga que já está exposta. Eu vou colocar um bálsamo, fazer uma sutura para fechar, para ajudar no processo de cicatrização, não para ampliar a dor. E perdão das ofensas, porque estamos num mundo de expiação em provas. Porque quase a totalidade dos encarnados são espíritos imperfeitos. Espíritos da terceira ordem. Aqueles em que predomina a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mais que lhes retardam o progresso. Seria ingênuo de nossa parte esperar que a pessoa sempre vá acertar e nunca vai errar.
que nunca vai dizer uma palavra mal colocada, que nunca terá um comportamento equivocado. Nós, espíritos imperfeitos, precisamos perdoar. Perdoar. Precisamos também ser perdoados. E sem isso, como nós venceremos as imperfeições? Com a intolerância? Com o fanatismo? Num mundo que opta pela opinião, e todo mundo quer ter uma opinião, pouquíssimos querem adquirir conhecimento. A doutrina espírita vem com a fé raciocinada, educando nosso pensamento, nosso sentimento, nosso comportamento. O grupo espírita é esse local de caridade e amor. E depois, ele é uma escola espiritual, onde eu me encontro, você, sua família, seus amigos. Eu me reúno para cultivar os valores do Espírito. E por fim, é um local propício, preparado para as ações dos amigos espirituais. Todos nós. É sobre todos aqueles que buscam socorro e auxílio no grupo espírita. E finalizando, juntos, meus irmãos, juntos, podemos reunir todos estes valores, todos, indulgência, benevolência, perdão das ofensas, amor ao próximo, se amar. Se você não se ama, eu tenho peninha do próximo. Porque amar a si mesmo, como se ama o próximo. Como ficaríamos nisso? Para promover um ambiente de respeito mútuo e harmonia, incentivando relações saudáveis e solidárias. Nós precisamos usar o outro como espelho para nós. Nós precisamos nos envolver com o outro. Se o lixeiro hoje passou e a sua lixeira foi passar na casa do vizinho, pega ela. Como é que você acorda? Como é que está o teu dia? Se percebe? Olha para você. O que você está fazendo para a sua melhora? O centro espírita é um bálsamo, sim, mas depende muito mais de você, meu irmão. Quando eu entro aqui, eu uso uma frase do saudoso Agenor, também aqui desta casa há muitos anos. Ele fala, mais um dia para eu me curar. E é verdade. Quando você vem aqui, meus irmãos espíritas, você não vem salvar ninguém. Esquece. Quem faz tudo é a espiritualidade. Quem faz tudo no centro espírita é a espiritualidade. Nós somos instrumentos do mundo superior. Instrumentos. Então nós precisamos entender isso. Com muito amor, com muito carinho, com muita devoção a nós mesmos. Porque para eu ajudar o outro, eu preciso me amar. Eu preciso gostar de mim. Para que eu possa me desenvolver, me evoluir, me condicionar, me conhecer.
buscando conhecimento para passar adiante. E hoje, cheguei ao lar de Frei Luiz, e esse livrinho aqui contém vida, José Carlos de Luca. Eu já tinha ele, dei para uma amiga que precisava, talvez mais do que eu. Comprei de novo porque eu preciso também. Preciso. E aí eu abri, comentei até com meu amigo, meu irmão ali, o Willi, na mesa, que eu abri a esmo, e caiu uma mensagem. Eu encerro essa exposição com esta mensagem para provar a vocês que é o mundo espiritual que age através de nós. E eu abri a esmo, a primeira mensagem, e ela fala assim: Centelha Divina, do livro Contém Vida, José Carlos de Luca. A caridade desinteressada é a prática fundamental por meio da qual o amor vai aos poucos impregnando os nossos mínimos gestos. Falo principalmente da caridade de uma boa palavra, do perdão das ofensas, do sorriso a quem está triste, do pão a quem tem fome, do consolo ao desesperado. Nos momentos em que consigo entrar no estado amoroso, sou tomado por uma energia tão intensa e divina que pareço estar sendo transportado ao céu. Mas o único fenômeno que ocorre, na verdade, é a expansão da minha centelha divina, ainda que de forma pequena, mas suficiente para que eu sinta o efeito benéfico de uma fagulha de luz, diminuindo a minha escuridão. Muito obrigado.